Fala galera, saudações rubro-negras, mais um vídeo do nosso canal, trazendo para vocês aqui as informações de hoje do Globo Esporte, trazendo as atualizações do Flamengo, visando a partida de amanhã, né? Encerramento hoje das atividades, visando o jogo de amanhã contra a LDU no Maracanã, jogo importante. O Deportivo Táchira ontem perdeu para o Central Córdoba, que já tem 11 pontos, portanto agora está ficando cada vez mais estreita a passagem, né? De dois clubes para a fase de mata-mata, e amanhã é jogo importante, o Flamengo precisa vencer. E a gente vai estar trazendo aí todas as atualizações do time hoje, já avisando o jogo de amanhã. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo, que é o que importa. No final, nosso resumo do dia. Um grande abraço, valeu! Muito boa tarde, gente boa, Globo Esporte chegando. Hoje tem jogão ao vivo na Globo, Botafogo e Estudiantes da Argentina, depois de vale tudo. Botafogo tem que vencer. Se perder, tá eliminado da Conmebol Libertadores, nem pensar um negócio desse. O Flamengo tá numa situação muito parecida, joga amanhã contra a LDU no Maracanã, precisa vencer. Mas eu começo falando do Vasco, estreia do Fernando Diniz, deu aquela esperança, né, pro torcedor, claro, só que o time perdeu de novo. Aê, viajar é bom demais, né? Curtir um som, admirar a paisagem, conhecer novos lugares. E se você é jogador do Vasco, ainda tem essa recepção aí, ó. Um clube abraçado em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Mas se o embarque é cheio de sorrisos, os destinos têm sido um pesadelo. Vasco foi jogar em 6 lugares diferentes nos últimos 17 dias e nada de trazer uma vitória na bagagem. A turnê começou em Minas, ainda com Fábio Carille, e terminou ontem em Buenos Aires, na estreia de Fernando Diniz. Jogo enjoado contra o Lanús pela Sul-Americana. Vasco começou com atitude, marcando em cima, mas sem aquela inspiração. O que faltou no primeiro tempo, na minha opinião, foi ter mais agressividade. Tinha hora que a gente já tinha envolvido o Lanús, o jogo se apresentava para ser mais vertical e a gente continuava trocando passe mais lateralizado. A melhor chance foi do Lanús. Marcelino Moreno driblou o Léo Jardim e Luiz Gustavo tirou bem demais. Aí no segundo tempo o Vasco se enrolou de vez. O Lanús foi chegando, e aos 8 minutos, o Sálvio apareceu livrinho na direita. Marcite ainda furou feio, mas o Carreira não perdoou. A gente toma um gol, o time perde um pouco de confiança e aí as outras coisas começa a vir um histórico recente. E o time acho que deu uma sentida. E se tinha alguma esperança de reação, acabou de vez na expulsão do Hugo Moura. 1-0 Lanús, e o Vasco já não tem chances de ficar em primeiro e passar direto para as oitavas. Vai precisar ganhar do Melgar em São Januário para não ser eliminado. Se passar, disputa a vaga nas oitavas da Sula num mata-mata contra um terceiro colocado de um grupo da Libertadores. A gente precisa resgatar a confiança, ter coragem para enfrentar esse momento e fazer o time jogue bem, que ganhe jogos e que a torcida crie essa conexão com o time, porque a torcida do Vasco, ela de fato faz muita diferença. Ou se faz. Depois de muita viagem e muito sufoco, tá na hora de voltar para casa, né? Senhoras e senhores passageiros, estamos nos aproximando do aeroporto do Galeão. Mantenham os cintos afivelados, as poltronas na posição vertical e podem abrir um sorriso. O próximo destino é São Januário. Os tempos de comissário. Finalmente, São Januário, né? Sábado é no Caldeirão contra o Fortaleza, abrindo aí uma série de 5 jogos do Vasco no Rio, 4 em São Januário, e tem um clássico com o Fluminense no Maracanã nessa parada também. Até porque essa expedição aí do navegador Vasco da Gama foi dureza, né? Começou em Uberlândia, derrota para o Cruzeiro, demissão do Carille, aí o Felipe Maestro assumiu como interino, o Vasco empatou com o Operário no Paraná, depois perdeu para o Palmeiras em Brasília, levou uma goleada do Puerto Cabello na Venezuela, tomou virada do Vitória em Salvador com 1 a mais desde o primeiro tempo, e ontem, com o Diniz, essa derrota aí para o Lanús na Argentina. Caramba, que fase! Ó, agora o jogaço de hoje. O negócio é o seguinte, o Botafogo está em terceiro no grupo, se vencer, encosta nos líderes, se empatar vai precisar tirar saldo.
de gols na última rodada para se classificar para as oitavas. Se perder, está eliminado. Pelo amor de Deus, não vai perder. Débora Gares está lá no Nilton, já chegou, está ansiosa e vai contar para a gente como é que vem o Botafogo para esse jogo tenso. Débora Gares, conta tudo para nós. Jogo complicado, né, Escobar? Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Olha, os jogadores já estão até concentrados para essa partida. Saíram ontem aqui do estádio do último treino, foram direto para o hotel, um hotel em Copacabana, para concentração para esse jogo. O técnico Renato Paiva deve repetir a escalação utilizada no jogo de domingo, aquela goleada por 4-0 sobre o Internacional, mantendo o Jefinho na ponta esquerda, o Cuiabano na ponta esquerda, o Jefinho pela direita. Deu certo e, além disso, ele continua ainda com muitos desfalques, né? Bastos, Barbosa, Matheus Martins, Mastriani, Savarino continuam fora por conta de lesão. A provável escalação deve ficar assim, ó: John no gol, Vitinho na lateral direita, Jair e David Ricardo na dupla de zaga, Alex Telles na lateral esquerda. Os volantes, Gregory e Marlon Freitas no meio-campo e também o Jefinho, o Cuiabano, o Arthur e o Igor Jesus. Esse deve ser o provável time, Escobar. Muito bem, agora teve uma vitória da Universidade do Chile para cima do Carabobo que prejudicou aí a parada para o Botafogo, né? Não foi legal. Exatamente, vitória por 4-0 fez com que a Universidade do Chile assumisse a liderança desse grupo A, agora com 10 pontos, seguido do Estudiantes da Argentina, que é o adversário de hoje, o Botafogo em terceiro com 6 pontos. Como você já começava a explicar, o Botafogo, se perder, está eliminado. Se empatar, aí vai para a última rodada dessa fase de grupos, precisando vencer e tirar saldo. Aí, essa partida vai ser diante da Universidade de Chile, felizmente, aqui no estádio Nilton Santos também. Se vencer, aí fica um pouco mais tranquilo, ainda vai resolver na última rodada, mas com uma vitória simples jogando em casa. É provável que o Botafogo tenha para esse jogo de logo mais, por conta da importância, um bom apoio da torcida. Foi meio decepcionante, né? O público do último jogo, menos de 8 mil pessoas, mas para esse jogo de hoje a gente já tem 24 mil ingressos vendidos antecipadamente. A expectativa de público é ali na casa dos 28 mil. Promessa de rua de fogo, de mosaico bonitão e de muita festa para empurrar o time, né, Escobar? Tá precisando aí dessa força para esse desafio tão difícil, meu querido. Esse é o jogo que a torcida tem que ir, gente. Vamos lá, lotar o Nilton para cima deles. Muito obrigado, Débora Gares. Sempre um prazer falar com você. Daqui a pouco a gente vai falar mais do Botafogo. A torcida está preparando esse mosaico especial. A gente bateu um papo com o ídolo Joel Carli. Representou lá no Botafogo. Situação do Botafogo delicada, do Flamengo também. O Flamengo joga amanhã contra a LDU, tem que ganhar para continuar vivo na Libertadores. E é bom ganhar com uma boa diferença, de preferência de goleada, porque pode acontecer um empate triplo no Grupo C, com 3 times com 11 pontos. E aí, nesse caso, o desempate vai ser no saldo de gols. Duda Dal Ponte. Hoje tem o último treino, né? Preparando o time aí para enfrentar a LDU. O que a gente sabe desse time do Flamengo aí, Duda? É isso, Escobar. Muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. A atividade está marcada para 3h30 da tarde. E olha, esse jogo de amanhã ganhou ares ainda mais decisivos depois da partida de ontem. O Central Córdoba, time argentino que lidera o grupo do Flamengo na Libertadores, venceu o Deportivo Táchira na Venezuela por 2-1. Ou seja, amanhã, se perder, o Flamengo está eliminado da Libertadores com uma rodada de antecedência. Mas aí tem um cenário bem melhor, né? Amanhã mesmo o Flamengo também pode entrar na zona de classificação para as oitavas de final. Mas aí, para isso, precisa vencer a LDU por 2 gols de diferença, porque aí ficaria na frente do time equatoriano no quesito saldo de gols. Em relação ao time que vai entrar em campo amanhã, a gente precisa esperar o treino de hoje à tarde do técnico Felipe Luiz. Mas a gente já tem algumas certezas, Escobar, a começar pelo De La Cruz. Ele estava suspenso na rodada do Brasileirão contra o Bahia, agora volta a ficar à disposição do técnico Felipe Luiz. E o time também tem 2 desfalques, o Alan e o Pulgar. Os dois saíram sentindo dores na coxa na partida contra o Bahia, são desfalques e estão no departamento médico. O Everton Araújo deve ser o provável substituto. Agora, existe internamente uma pressão, né? Os jogadores sabem que precisam melhorar a postura. Já falaram, inclusive, isso publicamente. E amanhã, para melhorar essa postura, vão ter junto o Maracanã, porque mais de 58 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada, Escobar. O Maracanã vai estar cheio para incentivar o Flamengo a vencer a LDU numa partida importantíssima dentro de casa, Escobar. Para vencer e vencer bem. Os caras não vão ter o craque do time, que é altitude. Não vem aqui pro Maracanã e fica mais fácil pro Flamengo. Valeu, Duda. Um abraço para você.
Hoje também é dia de Sul-Americana para o Fluminense. Jogo contra o Unión Espanhola no Maracanã. Grupo tá meio embolado, mas dá para o Fluminense, inclusive, dormir na liderança. Ana Flávia Nunes, o Fluminense vinha jogando cheio de reservas na Sul-Americana. Agora deve ter mais titulares nesse jogo, né? É isso mesmo, Escobar. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Hoje o técnico Renato Gaúcho deve usar o time titular mesmo. A base da equipe deve ser a mesma do último jogo, a derrota para o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro, mas alguns setores devem ter mudanças. Hoje o Ganso deve voltar ao time titular e o zagueiro Thiago Silva deve começar no banco de reservas. O meio-campo tem sido um problema para o Renato Gaúcho porque ele não pode contar com os volantes Otávio e Facundo Bernal, que estão machucados. E o Renato está buscando no elenco um jogador para essa posição que tenha como principal característica a marcação forte. As principais opções que ele tem à disposição são Martinelli, Nonato e Hércules, mas por enquanto quem deve ficar com a vaga é o Martinelli. Vamos ver então o provável Fluminense de hoje. Fábio no gol, Samuel Xavier, Ignácio, Freitas, Gabriel Fuentes, Martinelli, Nonato e Ganso, Arias, Canóbio e Everaldo. Provável Fluminense de hoje que vai em busca dessa vitória importante para não se complicar no grupo F. Escobar, e até agora 10 mil ingressos vendidos de forma antecipada para esse jogo. Ana Flávia, a repórter que não falha. Muito obrigado, um abraço. Então, galera, cada dia no Flamengo, né? Cada dia é uma história, é um problema novo, soluções que é bom, raramente aparece, e cada vez mais a gente observa que sempre tem gente querendo botar fogo e tumultuar o ambiente do Flamengo. É uma coisa impressionante. O Flamengo pode estar bem, pode estar mal, mas tem uma parte da mídia, uma parte de pessoas aí mal intencionadas que sempre querem tumultuar o ambiente na Gávea, querem deixar o time desestruturado para que as coisas degringolem e acabem não dando certo para o Flamengo. É impressionante como os antes aí têm força, né? Mas, preparado que estamos, não vamos deixar isso acontecer e vamos seguir o nosso trabalho, seguir focado, né, na Libertadores, no Brasileirão e na Copa do Brasil, que a gente possa estar aí, né, caminhando e chegando aí nas fases finais dessa competição e garantindo aí o bônus, né, que tanto importa para o clube saldar suas dívidas, comprar jogadores, enfim, gerir, né, toda a estrutura chamada Flamengo, que é gigantesca. Os rumores aí de ontem foi de uma possível, alguém ventilou isso, possível saída de Felipe Luiz do comando, com a chegada de Rodrigo Caio para o staff permanente do clube. Muitos aí dizendo que já existia a possibilidade de Felipe Luiz sair, que a vinda de Jorge Jesus era dada como certa, mas só para desestabilizar o ambiente e deixar as coisas conturbadas. Mas me parece que isso aí não pega mais no Flamengo. A administração e o Boto, com a sua equipe, já conseguem muito bem gerir essas situações, controlar essas situações antes que elas saiam do controle, para que a coisa não chegue num patamar pior do que já está. O jogo de amanhã, Felipe tem alguns problemas, Gonzalo Plata, Eric Pulgar e Alan fora de combate, portanto, pelo que tem visto nos treinamentos, o mais certo é que Everton Araújo, né, assuma essa vaga na cabeça de área, junto com De La Cruz mais à frente. Pedro ainda é uma incógnita, mas acredito eu que Pedro irá entrar para jogar logo no início e que Bruno Henrique ficará para a opção. E o Michael também, né, deverá entrar jogando junto com Pedro e Gerson Arrascaeta, complementando o nosso scratch, né, nosso time. Provável escalação para amanhã: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Everton Araújo, De La Cruz, Gerson Arrascaeta, Pedro e Michael. Esse é o time provável que o Flamengo entrará em campo amanhã, buscando aí não só vencer a LDU, mas também golear, porque temos que tirar aí 3 gols de diferença para os outros 2 clubes, né? Tanto a LDU quanto Central Córdoba, né? Estamos com 3 gols positivos e o Flamengo tem 0. Então precisamos, além de vencer, fazer, né, um bom placar, para que a gente possa estar tirando essa diferença aí no último jogo contra o Deportivo Táchira, para poder garantir, sacramentar a nossa classificação e eles que se briguem para lá para ver quem vai ser o segundo colocado, se vai ser LDU e se vai ser Central Córdoba. O importante é estarmos em primeiro no grupo, garantirmos a nossa classificação e seguir na competição aí para a fase de mata-mata, que é o que nos importa atualmente, onde o Flamengo sempre entrega um pouco mais, porque sabe que são jogos decisivos, se perder na casa do adversário fica complicado para tirar a diferença em casa.
Então parece que fica mais focado, né, na competição depois que acaba essa fase de grupos. O que tínhamos para falar do Flamengo hoje era isso, e amanhã a gente vem trazendo aí as últimas, mas as últimas mesmo, sobre tudo que está acontecendo com o grande jogo de amanhã à noite. Um grande abraço a todos, se inscreva no canal, acione o sininho de notificação e deixe o like, que ele é muito importante para o nosso crescimento. Valeu!